Então, turma, nós vamos começar então para explicar o que são esses grupos orgânicos substituintes. Pensa que eles são a parte da cadeia carbônica. A gente viu até a última aula como que é uma cadeia carbônica. A gente aprendeu a dar nomes nas cadeias carbônicas. Agora, ela tem uns penduricalhos, tem uns encaixes assim que a gente faz nessa cadeia carbônica. Agora, que encaixes são esses, né? Nós chamamos de grupos orgânicos substituintes. Então, vamos começar pelo metano, tá? Metano, turma, ele tem essa estrutura aqui, é o CH4, tá? Esse é o metano. Se eu pegar o metano, turma, e retirar o hidrogênio, ele vai ficar com uma ligação em aberto, tá? Então, veja, o carbono está ligado com 4 hidrogênios. Se eu retirar um hidrogênio, ele fica com uma ligação em aberto. E essa ligação em aberto, ele vai encaixar onde? Numa cadeia de carbonos, tá? Então, ele vai se encaixar numa cadeia carbônica. E eu vou chamar esse grupo substituinte de metil, tá? Então, ao invés de eu colocar a terminação ano, eu vou colocar a terminação il. Por que il? É porque ele está com uma ligação em aberto para se encaixar na cadeia carbônica, tá? Então, ele tem um carbono, só tem ligações simples com hidrogênio, ele vai ter uma ligação simples com outro carbono da cadeia carbônica, que é a ligação em aberto, só que ao invés de chamá-lo de metano, eu vou chamá-lo de metil, tá? O etano, turma, ele tem 2 carbonos, né? Tem 6 hidrogênios. Então, essa molécula, 2 carbonos, et, ligação simples entre os carbonos, ano. Beleza, etano. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso retirar um hidrogênio de um carbono, ele vai ficar com uma ligação em aberto. Essa ligação em aberto, eu vou pegar e vou encaixar ele numa cadeia carbônica. É a mesma coisa que você pegar uma bola de enfeite e colocar na árvore de Natal. Você vai pendurar a bolinha lá na árvore de Natal. Então, a gente vai pegar o metil, colocar na árvore de Natal. Aí nós vamos pegar o etil e colocar na árvore de Natal, que é a cadeia carbônica. Então, esses grupos substituintes, a gente retira um hidrogênio para ele poder ficar com uma ligação em aberto, para a gente poder encaixá-lo nas cadeias carbônicas. Então, o metano tira um hidrogênio, vira metil, etano tira um hidrogênio, vira etil. O propano, turma, 3 carbonos, né? Prop, 3 carbonos, ano, só ligação, simples. Se eu pegar esse propano e retirar um hidrogênio, eu vou ficar com uma ligação, eu não, o propano, né? Vai ficar com uma ligação em aberto. Eu pego esse propano, turma, e eu encaixo ele numa cadeia carbônica. Só que quando eu encaixo ele, eu vou chamá-lo de propil. Então, vocês podem ver que esses encaixes, todos eles têm a terminação il. Então, eu tiro a terminação ano e coloco a terminação il. Só que no caso do propano, eu posso tirar um hidrogênio da ponta, eu posso tirar um hidrogênio do carbono do meio. Então, eu tenho propil ou N-propil, se eu pegar o carbono da ponta, e eu tenho o isopropil, se eu pegar o carbono do meio, se eu tirar o hidrogênio desse carbono do meio do propano, tá? Então, o propil é uma ligação com 3 carbonos na sequência, e o propil é uma ligação com carbono e um carbono de cada lado, tá? Tem que saber identificar o que é um propil e o que é um isopropil, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por enquanto. Não tem perguntas por enquanto. Tá, vamos continuar. Então, turma, esses grupos orgânicos substituintes nada mais são do que moléculas de compostos orgânicos que eu retiro um hidrogênio, eu abro uma ligação em aberto e essa ligação vai se encaixar na cadeia carbônica, tá? Então, eu tenho propil, tenho isopropil. Eu posso ter o butano. O butano, turma, tem 4 carbonos, ligações simples, tá? Agora, o butano, ele tem variações. Se eu tirar o hidrogênio da ponta,
eu vou ter essa estrutura que eu posso encaixar numa cadeia carbônica. Eu vou chamá-lo de butil ou N de navio, tá? Quando é na ponta, N-butil, tá? Butil ou N-butil. Isso porque eu tirei o hidrogênio do carbono da ponta do butano. Mas eu posso tirar o hidrogênio do segundo carbono, né? Que na verdade é o carbono secundário. Lembra? O carbono primário está ligado com carbono secundário está preso com 2 carbonos, tá? Então, como eu estou retirando o hidrogênio do carbono secundário, porque ele está preso com outros 2 carbonos, eu vou chamá-lo de sec-butil, tá? Sec-butil, eu retiro o hidrogênio de um carbono secundário do butano. Por que secundário? Porque ele está preso com 2 carbonos, tá? Eu tenho uma outra possibilidade. Isso aqui também é butano, tá? Só que aí ele tem essa disposição, tá? Ele tem, a gente retira o hidrogênio de um carbono que está preso a um outro carbono, que por sinal está preso com outros 2 carbonos. Tem 4 carbonos aí, né? É butano. Só que aí eu vou chamá-lo de isobutil, tá? Porque a ligação em aberto tá para esse tipo de estrutura, tá? Então, o butano, dependendo de onde eu retiro o hidrogênio, ele pode ser butil, ele pode ser sec-butil, ele pode ser isobutil. O que é isso mesmo? São os pedacinhos que eu vou encaixar na cadeia carbônica, tá? Tem que saber todos eles? Turma, infelizmente tem que saber, tá? Esses tem que saber, não tem jeito para dar nome, tem que saber, tá? E por último, turma, então, olha, butil, sec-butil, isobutil. Tem uma última disposição, que é o terc-butil, tá? O terc-butil, você retira o hidrogênio desse carbono que está no meio dos 3 carbonos. Isso aqui também é butano, tá? Isso é butano. Só que você retirar o hidrogênio do carbono central, eu vou chamá-lo de terc-butil. Por que terc? Porque esse carbono é terciário. Ele está preso em 1, está preso em 2, está preso em 3 carbonos. Como esse carbono é terciário e eu retirei hidrogênio dele, ele é terc-butil essa estrutura. Veja, aqui é o carbono secundário, sec-butil, tá? Então, sec-butil, eu tirei o hidrogênio do carbono secundário. Terc-butil, nós tiramos o hidrogênio do carbono terciário. Veja, todas essas 4 estruturas têm 4 carbonos. Todas são butano, tá? Retiro o hidrogênio da ponta, butil. Retiro o hidrogênio do carbono secundário, sec-butil. Retira o hidrogênio desse carbono aqui, dessa estrutura, isobutil. E eu retiro o hidrogênio, desculpa, do carbono terciário, terc-butil, tá? Tem muito aluno que pergunta, por que esse de cima não é isobutil? Porque não quiseram assim, né? Eles chamam ele de terc-butil. E vocês têm que saber identificar esses 4 tipos de estruturas. Isso é visual, não precisa fazer conta, não precisa fazer nada, tá? É só identificá-los visualmente, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá. O ISO tem a ver com a ramificação? Não, Beatriz. O ISO é quando você tira o hidrogênio do carbono do meio, tá? No caso do isopropil, vou voltar lá, ó. Aqui, ó. No caso do isopropil, o hidrogênio foi retirado no carbono do meio. Tem 3 carbonos. Esse carbono é o do meio, tá? Esse carbono é o do meio. Como eu retirei hidrogênio do carbono do meio, iso. Se eu retirar o hidrogênio do carbono da ponta, só propil, tá? Então, isso aqui é o propil e esse aqui é o isopropil, tá? Tá bom? Ficou claro? E agora, Gabriele, não entendi muito bem o isobutil. Tá, vamos lá. A Gabriele, entendeu? Ah, então tá ótimo. A Beatriz também entendeu, não tem mais nenhuma pergunta. Beleza. A Beatriz, é só para hidrocarboneto.
Beatriz, só hidrocarbonetos. É por isso que eu dou hidrocarboneto primeiro, tá? Depois, quando a gente for para os outros compostos, é outra história, tá bom? Isso, beleza, então. Joinha. Eu gosto de dividir bem para não dar confusão, tá? Então, vamos continuar. Então, olha, esses grupos substituintes, né? Então, nós vimos o butano, butil, sec-butil, aí tem o isobutil e o terc-butil, tá? Então, eu posso ter também, turma, eteno. O eteno, veja, 2 carbonos, et. Dupla ligação, eno, eteno. Eteno, turma, eu posso tirar um hidrogênio, ele vai virar etenil, tá? Você fala, Jesus, né? Etenil. Só que a gente não fala etenil, a gente fala vinil. Vinil é o nome mais comum, tá? Então, ao invés de falar etenil, a gente fala vinil. Vocês já devem ter ouvido esse termo relacionado a tintas, relacionado a resinas, né? O vinil nada mais é do que o etenil, tá? Que é o quê? Esse grupo orgânico substituinte. Por que serve essa ligação em aberto? Para encaixar na cadeia carbônica. Nós estamos vendo os penduricalhos aqui, os pedacinhos que a gente encaixa na cadeia carbônica, tá? Então, esse aqui é o vinil. Aí, turma, vocês vão xingar pra caramba agora, porque o benzeno, você pode retirar um hidrogênio dele, ele vira fenil, tá? Por que não vira benzil? Porque quiseram assim. O benzeno, se você retirar um hidrogênio da cadeia, ele se transforma em fenil, tá? Então, benzeno vira fenil. E o tolueno, que é a cadeia carbônica com metil na ponta, ó, CH3 com uma ligação, isso aqui é metil. Quando eu tiver tolueno com metil, eu chamo isso aqui de, veja lá, benzil. Muita gente fica bravo, né? Professor, por que o benzeno não é benzil? Porque não quiseram assim, tá? Então, eu também xinguei quando era estudante, né? Por quê, gente? Por quê? Porque quiseram assim. Então, o benzeno, se você retirar um hidrogênio, ele vira fenil. E o tolueno, que é o anel benzênico com o metil ligado, ó, isso aqui é um penduricalho, ó. Isso aqui é o metil grudado. Se você tiver um tolueno com metil e você retira o hidrogênio dele, ele vai virar benzil. Veja, esses tracinhos vermelhos que eu coloco é aonde ele vai se ligar na cadeia carbônica, tá? Então, veja, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tem o naftaleno também. O naftaleno são 2 aromáticos juntos. Lembra que eu falei para vocês? Quando a estrutura molecular começa a ficar muito complexa, a gente não tem como dar um nome químico. A gente chama de João, por exemplo, né? O nome da molécula. Então, nesse caso, a gente chama de naftaleno, né? Que é o nome químico dele. A gente batiza, tá? E o naftaleno, vocês conhecem o nome comercial dele, que é naftalina. E o naftaleno dá um hidrogênio. Se você retirar o hidrogênio de cima, olha a linha vermelha aqui, ó. Esse hidrogênio de cima, do lado de onde ele está grudado, ó, eles estão grudados aqui. Eu estou retirando o primeiro hidrogênio desse carbono do lado. Então, eu vou chamá-lo de alfa-naftil. Então, se eu retirar, depois da emenda, o primeiro carbono, estou retirando o hidrogênio para ele se ligar na cadeia carbônica, eu vou chamar esse grupo substituinte de alfa-naftil. Se eu retirar o hidrogênio do segundo carbono, ó, a emenda está aqui. Primeiro carbono, segundo carbono. Se eu retirar o hidrogênio dele, para ele se ligar na cadeia, eu vou chamar esse grupo de beta-naftil, tá? Então, beta-naftil. Então, veja, tem metil, tem etil, tem propil, tem isopropil, aí tem o butil, sec-butil, terc-butil, isobutil, tá? Aí nós vimos lá o benzil, o fenil, né? Aí nós vimos o vinil, o fenil, né? O naftil, o alfa-naftil e o beta-naftil, tá? Então, esses aí são os penduricalhos que nós vamos colocar na estrutura do carbono.